FM Network. Salve, salve amigos do Hardcore Podcast, estamos chegando para o episódio 273. Eu, Ademir Júnior Odema, ao lado do meu grande parceiro Fábio Naldino Bado, para agora começar as análises da AFC, né? A gente terminou aí na última semana os times da NFC e agora vamos para a AFC, que é a divisão aí que, na minha visão, acaba tendo alguns times mais concorrentes ali para brigar por Super Bowl do que a gente vê no NFC. No NFC a gente já tem meio que uns favoritos, do meu ponto de vista, mais claros. AFC nem tanto. Mas, antes de entrar no assunto, Bado, seja bem-vindo e vamos que vamos, né? Vamos lá, Deminha. AFC Norte aí, nossa pauta. Provavelmente, geralmente, né, aliás, uma das divisões mais concorridas aí, né? Geralmente é difícil de prever. Acho que esse ano... enfim, não tende a ser muito diferente não, mas quem sabe com algumas posições mais definidas, né? Mas vamos lá, vamos começar aí que tem bastante coisa para falar. Isso aí. Então vamos lá, começando, aliás, vamos lá não, primeiramente para você que está chegando agora no nosso canal, não esquece aí de se inscrever, compartilhar com seus amigos, também se inscrever lá no Instagram e no Spotify para dar aquela moral para a gente, já que é de graça, né? Não custa nada e você ajuda aí a gente a divulgar nosso trabalho semanal aí falando de futebol americano, da NFL, enfim, tudo que envolve a bola oval. Então vamos lá, Bado, começar a divisão da AFC North com o Pittsburgh Steelers, que foi o campeão em 2025, uma campanha 10-7, eliminado no Wild Card pelo Houston Texans, e que no draft desse ano aí se reforçou com Max e Renature, offensive tackle na primeira rodada, Jeremy Bernard, wide receiver de segunda rodada, Drew Allar, quarterback de terceira rodada, que está tendo um bom training camp, a gente vai falar disso aí daqui a pouco, Dalen Everett, cornerback de terceira rodada, e também o Jennings Dunker, outro linha ofensiva aí, um guard, também na terceira rodada. Na off-season, aí na free agency, ou via trade, adquiriu o Michael Pittman, né, o wide receiver lá, que era do Indianapolis Colts, trouxe também o Rico Dowdle, running back, Jamel Dean, cornerback, Sebastian Joseph Day, defensive tackle, e Elando Roberts, agora na última semana, linebacker. Elando Roberts, que já tinha tido uma passagem aí pelo time de Pittsburgh. Na off-season, perdeu o Bado. Calvin Anderson, left tackle, John Smith, tight end, Isaac Seumalo, guard, Kenneth Gainwell, running back, James Peck, cornerback, Jabril Pepper, safety, e o Chuck Clark, também safety. Essas foram as principais movimentações aí da equipe do Steelers, Bado. O que você me diz dessas movimentações, levando em conta que nós tivemos aqui a permanência do Aaron Rodgers para essa temporada, aparentemente será a última, né, Bado? E o que você me diz aí? Você acha que esse time esse ano melhorou ou piorou em relação ao ano passado? Eu confesso que sempre tenho esse pé atrás com os Steelers aí, porque faz anos que a gente fala isso, né? Que para mim, quem sempre salvava a lavoura lá era o Mike Tomlin, e agora ele tá fora. Então, o que você me diz aí? Cara, vai ser uma temporada interessante a gente ver os Steelers aí com essa mudança depois de tantos anos, depois de 2 décadas de comando aí do Mike Tomlin. Vamos ver qual que vai ser a cara desse time. Mas eu acho que a tendência é de queda, tá, Deminha? É uma mudança para um técnico aí que já se mostrou incapaz de levar um time a alto nível aí, como aconteceu no Dallas, mesmo na fase final dele no Green Bay, né?
Enfim, meio inexplicável a escolha, na minha opinião, pelo Mike McCarthy. E aí, cara, você até lendo as saídas ainda, minha, bastante gente conhecida ali, né? Então, um time que já não era lá essas coisas, perde alguns nomes ali que relevantes até, né? Lado defensivo da bola, mas mesmo no ofensivo ali, que já tinham poucas peças, perde um Kenneth Gainwell ali, que era um jogador que acabou sendo uma válvula de escape bem importante para o Aaron Rodgers ali, né? Que estava sem receivers e ele acabava sendo aquele jogador que ele buscava, inclusive, nos third downs ali, né? Naquela hora de precisar de 3, 5 jardas ali para conseguir um first down via aérea, tendo só o DK Metcalf para lançar como receiver. Ele acabava usando muito o Kenneth Gainwell nessa função, né? Agora perde essa peça também, né? Traz o Rico Dowdle, que é um running back interessante, que vai dobrar certamente com o Jalen Warren ali para uma dupla interessante de running backs, mas de características de running backs mais de primeiro, segundo down do que de terceiro down, né, Nemi? Não sei se você concorda comigo aqui. Mas Michael Pittman também é uma boa adição, mas um perfil até um pouco parecido com o do DK Metcalf, no sentido de, cara, não é aquele receiver que você vai ter toda uma árvore de rotas, né? Ter um cara extremamente versátil, são caras um pouco mais, sei lá, entre aspas, engessadões, assim, sabe? Que tem alguns tipos de catch característico ali, de rotas características que eles correm. E, enfim, eu acho que o Michael Pittman é mais versátil do que o Metcalf nesse aspecto, mas mesmo assim acho que nenhuma grande estrela aqui, né? Então, cara, não espero muito além de um ataque, quem sabe, o Mike McCarthy é um cara ofensivo, né? Então, possivelmente vai trabalhar aí, mas não vejo um ataque desenvolvendo assim de forma muito prolífica. E uma defesa que vai continuar confiando nas suas peças velhas de guerra aqui na minha. Cam Hayward, TJ Watt, enfim. E aí tem boas peças ali, como o Jalen Ramsey, né, na secundária, o Patrick Queen. Então tem também um misto bom assim de jogadores que podem manter uma certa tradição de boas defesas aí que o Steelers sempre teve, né? Mas enfim, não é um time que empolga não, né, minha? Acho se tivesse que apostar, apostaria fácil que o Steelers não volta a defender o título dessa divisão, digamos assim, né? Acho que não vence novamente. E eu acho que briga para playoff ali numa luta meio árdua, assim, não é lock que eu acho que vai para playoff, não. Exatamente. Também acho que, né, vou passar aqui agora os titulares para o pessoal aí que está ouvindo. Aaron Rodgers, quarterback, Jalen Warren, running back, DK Metcalf, Michael Pittman e Roman Wilson, wide receiver número 3, Pat Fryer, tight end, da linha ofensiva com o Troy Faltano, Mason McCormick, Zach Frazier, Spencer Anderson e Dylan Cook. É uma linha bem alterada, bem modificada, fizeram investimentos aí nessa questão do Troy Faltano, acho que foi no ano passado, né, para tentar dar um jeito nessa linha, trouxeram o Iheanacho, que não está listado ainda como titular, não entendi muito bem o porquê, né? Ele não é o right tackle, um quarterback que já acho que é por contusão na minha, engessado. tá com o famigerado Qzinho ao lado do nome aqui na coisa que eu estou vendo. Mas, cara, tem vários quezinhos que estão como titulares em vários times, assim, que eu pude analisar, mas enfim. E o Roman Wilson, cara, também é um wide receiver que acho que era de Michigan, né? Se eu não estou enganado, cara. Um baixinho, Roman não era? Wilson é de Michigan, exatamente, draftado no terceiro E round de 2024. Ano também, passado ele teve maravilhosos 12 catches para 166 yards e 2 TDs. e para você ver, ele listado como receiver 3 de um time que o ataque já não, né, brilha muito, cara, é um sinal de que, né, as coisas não vão bem, né? Talvez a única coisa boa, ofensivamente falando, Bado, que a gente teve alguns reports, foi do Drew Allar, né? Que foi muito Isso. bem, também jogou bem, né, no primeiro jogo da pré-temporada aí do Steelers. Então, acho que talvez seja grata surpresa, quem sabe o Steelers consiga aí que eu acho que pode desenvolver fazer com que esquisite para o Mason Rudolph aí, depois de tantos anos, né, de mim? Porque o Mike McCarthy chegou falando bem do Will Howard, né, antes do Aaron Rodgers assinar e tal. E agora tem 4 QBs aí, sendo que o Drew Waller está indo bem na preseason,
Will Howard, esse cara aí que o McCarthy tinha toda uma expectativa, pelo menos da boca para fora, ali, pelo que falou, né? E não vai levar 4 QBs, né, Neminha? Daí pode ser que Não, sobre pro Mason Rudolph. exatamente. E daí, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O jogo terrestre é um comitê também ali, né? Chegou o Rico Dowdle aí para dividir com o Jalen Warren, então não sei, cara, é um time que ofensivamente não me agrada, cara, não me atrai. E defensivamente Não, nem de falando longe. aí, a gente tem uma defesa ali baseada com Cameron Hayward, né? Que é velho de guerra. O Yaya Black, Derek Harmon são os outros jogadores da DL. Jogando por fora, TJ Watt e Alex Highsmith, aí sim, 2 bons edges, né? Peyton Wilson e Pat Quinn são 2 bons linebackers internos. Joe Porter Jr. e Jamel Dean são os cornerbacks. Deshaun Elliott e Jaquan Brisker os safeties. E o Jalen Ramsey aí jogando como Nico. Então, assim, cara, me agrada, assim, essa defesa, tá? Acho que é uma defesa pode ser bem competente, na verdade, né? Só que é aquele negócio, né, Bado? Não adianta nada você ter uma super defesa e o teu ataque não ajudar, né? Não pontuar, não conseguir permanecer em campo. Porque se a defesa tiver que jogar 70% do jogo, por exemplo, uma hora ou outra não vai aguentar, né? Vai ceder ali pontos e aí a vitória vai embora. Mas é uma defesa, assim, que o torcedor dos Steelers pode se apegar, né? Falar, ó, temos uma defesa. Se o nosso ataque fizer ali um feijãozinho com arroz, ali, quem sabe a gente consiga, né, bater de frente ali com Bengals e com Ravens, né, que são os times ali mais competentes da divisão. Não vamos descartar o Browns ainda, apesar de ter perdido mais, a gente vai falar daqui a pouco. Não, vamos sim, vamos descartar. Mas vai descartar o Browns? Com certeza. Cara, o Bado não gosta do Browns mesmo, cara. Eu gosto dos Titans de Jones, mas enfim, depois a gente fala. Vamos falar do Steelers. Tá. Enfim, mas vamos ver. Tudo depende de como vai vir o Bengals aí, que sempre tem problemas com o Joe Burrow, mas de qualquer forma a defesa dos Steelers é competente, né, Bato? Sem dúvida, sem dúvida. E aí acho que a gente pode ver um time tentando no mesmo jeito a forceps do ano passado, né? Um ataque meio pedestre ali, né? Marcando o mínimo necessário, a defesa segurando, e o time conseguiu fazer um recorde de 10-7 aí. Mas esse ataque vai mudar, né, Neminha? Com certeza vai mudar o estilo aí em relação ao que era com a chegada do Mike McCarthy, que é um cara que veio para isso, né? Um cara que vem com essa mentalidade aí. Então vamos ver se consegue trazer à tona um bom ano do Rodgers aí, como ele teve vários na carreira lá em Green Bay, né? Apesar de ter desperdiçado boa parte do auge do Rodgers ali com times muito aquém, com campanhas em playoff ruins ali, né? O Rodgers teve bola para ganhar mais Super Bowls do que ganhou, né? Durante a carreira no Green Bay. Mas, enfim, é isso. Acho que é um time baseado na defesa aqui e apostando no técnico já ultrapassado, na minha opinião, para refazer um ataque aqui mais interessante. Me parece uma fórmula muito empolgante, não, Neminha? Não me anima a ver esses Steelers não pela frente. Concordo plenamente. Vamos então passar agora a bola para a segunda equipe, né? Na verdade, a que ficou em segundo lugar ano passado na divisão, que foi a equipe do Baltimore Ravens. Acabou 8-9, eliminado da temporada regular. Resultado que também fez com que John Harbaugh aí perdesse o emprego. Agora não me lembro se ele pediu para sair ou foi mandado embora, enfim. De qualquer forma, não está mais o glorioso John Harbaugh. E no draft trouxe Olaiva Vega Ioane, offensive guard, Zion Young, edge, segunda rodada, Jacob Lane, wide receiver, terceira rodada, e outro wide receiver na quarta rodada, Elijah Sahat. Na off-season, adquiriu o Max Crosby, depois desadquiriu, lembra que teve aquele rolo todo? Mas no fim das contas, quem veio foi o Trey Hendrickson, veio do rival, do Bengals. John Simpson, guard, Jalen Hawkins, safety, Ethan Posich, center, e Calais Campbell, imortal, defensive line. Perdeu DeAndre Hopkins, wide receiver, Kyle Van Noy, edge, Joseph Noteboom, tackle, Tyler Linderbaum, center, perda notável, Isaiah Likely, tight end, Dermon Jones, edge, Aloy Gilman, safety, e Patrick Reichardt, fullback.
Movimentações no Ravens aí, basicamente em todos os setores. A gente pôde ver, né, Bado? É um time que mudou bastante, mudou comissão técnica. O que você espera do Ravens, cara? A gente sempre fala, sempre gira em torno do Lamar Jackson, né? Mas o que você me diz com essas alterações que o Ravens fez na off-season aí? Você acha que ele ganhou um pouco mais de força, ou você acha que ele retrocedeu comparado ao ano passado? Não, cara, eu acho assim, apesar das mudanças, o Ravens passa uma visão de um time mais estável em relação de um ano para o outro, enfim, do que a gente vê de outros elencos por aí quando passam por mudanças, inclusive de treinador, né? Até porque eles trazem um cara que já fez parte da estrutura passada do clube, já trabalhou no Ravens anteriormente, né? Então, um cara que tem esse conhecimento da franquia, né? E a base dos jogadores principais está mantida aí também, né, Neminha? A gente está falando. E uma base que, assim, é uma base jovem, né? Podemos dizer, né? Tirando o Derrick Henry, que é um cara que já está mais no fim da carreira, mas ainda jogando no nível alto, né? Os demais têm boas peças ali, e obviamente o Calais Campbell aí também, com 52 anos jogando ainda, mas que acho que vem só para fazer uma temporadinha aí, vamos ver se aguenta mais uma, e assim tá indo nesse ritmo. Mas temos aí Roquan Smith, temos Nate Wiggins, temos Marlon Humphrey, temos Kyle Hamilton, né, que é a grande estrela dessa defesa. A linha defensiva ali tirando o Calais Campbell também, com o Madubuik, com o Travis Jones. Então acho que assim, um time que mantém uma base mais estável, sólida, e eu espero que, cara, querendo ou não, o Ravens ano passado teve dois problemas. Defensivo, né, que teve aquele começo de ano horroroso, que assim, acho que certamente deve ter sido o pior stretch defensivo da história da franquia, né? Que é uma franquia jovem, aí, 96, então 30 anos aí de estrada. E a contusão do Lamar, né? Então, uma vez o Lamar de pé e um técnico de mentalidade defensiva que vem agora para dar uma segurada nesse lado da bola, eu acho que a tendência é o Ravens ser o favorito dessa divisão, sabe? Na minha opinião. Não é fácil a AFC Norte de prever, é sempre complicado, mas eu acho que é o time, cara, é o que as casas de apostas dizem também. A gente até se surpreendeu aí na semana passada, ou retrasada, quando a gente gravou, que o Ravens está lá em cima na disputa por Super Bowl, né? Tá lá entre os top 3, sei lá, um negócio meio estranho. Mas acho que conversa um pouco com o talento com o que tem aqui, sabe? Então, Lamar de pé o ano inteiro, que lógico é um grande C, né? E a defesa voltando a ter um nível ok, eu acho que o Ravens tem bastante talento nesse roster aqui para ir longe. Eu confesso que esse ataque eu tenho um certo pé atrás, Bado. Vamos lá, Lamar Jackson, quarterback, Derrick Henry, running back, Zay Flowers, Uma hora Rashad vai começar Bateman. a cair o Derrick Henry, cara, não é possível, né? Mas vai saber, né? Se tem mais um ano no tanque aí, né? Sim, mas digo daí o Zay Flowers, o Rashad Bateman, Jacob Lane, que chegou agora, Mark Andrews são as peças para o Lamar Jackson. A linha ofensiva eu acho bem competente, com o Ron Stanley, John Simpson, o Ethan Post, que chegou do Browns aí, eu gostava dele lá, um bom center. Agora o reforço do Laiva Vega e o N já chega com titular de guard, e o Roger Rosengarten aí para fechar a linha ofensiva. Mas, cara, o problema é o seguinte, cara, para mim, né? Reforçou com 2 receivers, tem mais o Elijah Sarhat que chegou aí no via draft, e é sempre aquele C do Lamar Jackson, se vai conseguir conectar os passes. Quando conectou no passado pelo Zay Flowers dropou uma porção de passes também. Vai saber, né, como é que vai ser o rendimento, como é que vai ser. Não são wide receivers, na minha opinião, de prateleira alta na liga. Não, Nenhum não são. deles. Mas Né? o Zay Flowers vem crescendo de produção ano a ano, né, Demi? 23 ele pegou 858 jardas, 24, 1059. Ano passado, o melhor número da carreira, 1211. Então vem numa crescente, crescendo basicamente aí 150, 200, 150 jardas por ano, basicamente. 200 a 150 jardas por ano. E a quantidade de catches ali dele diminuiu também ou não? Aumentou, foi a primeira, não, na primeira para a segunda diminuiu, de 77 para 74.
E ano passado ele pegou 86 em 118 targets. Dos 118 targets, cara, teve umas 20 que era a bola na mão dele que ele dropou Ele teve ridiculamente. Foi uns drops bem 32 targets feios. não recebidos, né? Não, foi bem, mas foi bem feio, na verdade. Então, isso que me causa um certo pé atrás. Fala, pô, beleza, o Lamar Jackson vai conseguir conectar o passe? Se conectar para o Zay Flowers, ele vai conseguir garantir o catch? Ou vai manter essa irregularidade aí, tendo bastante drops, né? Que daí, que não acaba prejudicando o ataque. Então, fica meio assim. Já pelo lado a defensiva, aí, para mim, é uma defesa bem top 5 ali, praticamente, da liga, com o Nandi Madubuike, Trevor Jones, Calaias, David Robinson, Hendrickson, Buchanan e Roquan Smith pelo meio, Nate Wiggins, Humphrey, Kyle Hamilton como o níquel, né? Daí Jenny Hawkins e o Malakai Stark sendo o sexto. Uma defesa bem competente, né, cara? Então, assim como a defesa dos Steelers é competente, a do Ravens também, né? Ponto-chave é o ataque do Baltimore Ravens tem muito mais teto do que o dos Steelers, né? Então, para mim, para a divisão, eu consigo ver, claro, o Ravens bem superior, né? Não sei se esse ponto que você mencionou do Super Bowl ali e tal, tá bem hypado. Eu acho demais Né? também. Eu acho um pouco exagerado. Exato. Mas, enfim, tudo pode mudar, mas é um time bem competente. Resta saber como é que vai ser a comissão técnica nova, né? Esse também é outro ponto bem crítico para a gente ter a certeza do que esse Baltimore Ravens vai ser aí nas próximas, não só nesse ano, mas nos próximos anos também, né, Bato? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos ver. Mas, cara, essa questão do Lamar, lógico, é um negócio que ele vai carregar pela carreira inteira, mas, cara, se não fosse a contusão do ano passado, acho que o ano dele estava indo para um caminho bom também, de tanto de jardas, de número de TDs, tal, percentual de completion. E o cara, antes disso, teve um ano lá de MVP, né? Não vamos esquecer, né? Que ele lançou para mais de 4.000 jardas e 41 TDs passados. Então, acho que ele está conseguindo mover a bola aí com esses caras, né? E eu concordo contigo, acho que o Zay Flowers é longe de ser um receiver 1, né? E eu acho que é o cara que é muito mais para ser complementar do que esse cara aí. Draftaram o Jacob Lane agora esse ano também, do USC, que é um cara mais alto, né? Só que o problema é que é esse, né? Eles sempre pegam esses jogadores aí, como o próprio Rashad Bateman, que já tá lá em rounds mais baixos ali, são caras que não chegam muito com a obrigação de resolver pela posição que eles foram escolhidos, assim, e eles não têm muito apego de manter, né? Vamos ver se algum desses caras aí se firma e se torna esse jogador aí para complementar com os tight ends aí, como é o caso do Mark Andrews, para buscar. Eles perderam também outra peça de tight end interessante que, caramba, esqueci o nome agora do Mas I like it. Isaiah Likely, que ele foi para, a gente já falou dele, né, nos episódios da NFC, Giants. foi pro Giants, isso. Era uma opção boa também, um estilo diferente de Tyrene, um pouco mais leve, né? Um pouco mais ágil ali, e o Mark Andrews sendo esse jogador mais aquele Tyrenzão tradicional, grandão, né? Enfim, vamos ver, vão ter que suprir essa ausência aí com, quem sabe, os receivers fazendo esse papel também. Exatamente. Agora, o terceiro colocado da divisão no ano passado foi o Cincinnati Bengals, 6-11, eliminaram na temporada regular. No draft, trouxe Cassius Howell, Edge, na segunda rodada, e o Takario Davis, cornerback, também em segunda rodada. As principais movimentações do draft foram essas. Trouxe o Dexter Lawrence numa troca lá com o Giants, o Boy Maffey, Edge, Brian Cook, safety, Jonathan Allen, defensive tackle, e Kyle Duggar, safety. Perdeu no off-season Trey Hendrickson e Edge para o Ravens, o Joseph Osai, Edge, Noah Fent, tight end, Ken Taylor-Britt, cornerback, Cameron Sample, Edge e Gene Stone, safety. Problemas do Bengals, né, Bala? Desde alguns anos atrás, sempre defensivo, né? E a OL, claro. Perdeu vários jogadores e as aquisições foram basicamente só do lado de defesa esse ano, né, Bala? Via draft, via trade, via free agents, ou seja, reforçou todo o corpo defensivo. Você acha que essas chegadas, Bado,
conseguem aí manter o nível, por exemplo, do Trey Hendrickson e do Cam Taylor-Britt, que eram dois bons jogadores defensivos, um dos poucos, né, que jogavam bem na defesa do Bengals. Acho que deu um corpo, deu uma liga essa defesa, ou o Bengals vai continuar sofrendo nesse lado da bola e daí o Burrow que se vire lá com o ataque? O que você acha? Cara, eu gostei das movimentações de defesa. Lógico que perder o Trey Hendrickson sempre dói, né? Mas, cara, Dexter Lawrence e Jonathan Allen fazem uma dupla de defensive tackles de respeito ali, né? O Myles Murphy, obviamente, agora vai ter que dar um step up aí, né? Que ele ainda não demonstrou desde que foi draftado em 2023 pelo Bengals no first round, mas ano passado ele teve 5 sacks e meio, né? Então, um jogador que possivelmente seja quem o Bengals está contando para suprir essa produção do Trey Hendrickson aí, mas é um grande salto que ele vai ter que dar para suprir a produção do que vinha sendo esse histórico defensive end aí de Cincinnati, né? Mas, cara, acho que tirando isso, acho que, cara, eu só não lembro por que eles estavam sem uma first round desse ano, Demi? Lembra de qual foi a troca envolvida nisso? Porque achei curioso isso, não me Foi lembrava a, disso. Cara, foi a troca do Dexter Lawrence, né? Que eles adquiriram Ah, do tá, foi Giants. isso. Acho que vale o preço, né? Dexter Lawrence é um jogador de fato de elite na posição. Cara, e aí, então eu acho que a defesa acho que fez movimentos para justificar no sentido de, pô, tentamos aqui, diante do cenário que se desenhou de free agency, trazer Brian Cook, trazer Dexter Lawrence, trazer o Jonathan Allen e ver como que isso vai se refletir. Me parece uma defesa num nível ok, nada espetacular, mas nada tenebroso também. E aí a grande questão está no ataque, né, Neminha? E o Burrow se manter de pé. Burrow se mantendo em pé por 17 jogos, esse time vai brigar pelo playoff, vai brigar pelo título dessa divisão. Perdeu um jogo, 2 jogos, 3 jogos, proporcionalmente as chances vão diminuindo aí. E isso vem acontecendo de forma repetida aí nos últimos anos, infelizmente, com o Joe Burrow, que é um cara muito legal de ver jogar, mas que infelizmente não consegue se manter de pé por contusões diversas, né? Não é nem o mesmo problema que se repete, mas sim problemas distintos aí. Mas, cara, eu acho que é o grande time a desafiar o Ravens por esse título da divisão. Acho que eu coloco bem acima do Steelers numa disputa pensando em Burrow ativo pelos 17 jogos, sempre com esse asterisco, né, Nemi? O ataque com Burrow, Chase Brown, Jamar Chase, T. Higgins, André Yoshivas, Mike Gesicki. A linha ofensiva melhorou, na minha opinião, né? Orlando Brown, Dylan Fairchild, Ted Caras, Dalton Risner e Amaro Means deu uma leve melhorada com o que tinha nos últimos anos. Então, se essa linha conseguir aí dar um pouquinho de tempo para o Burrow trabalhar, eu acho que o ataque do Bengals pode mostrar o potencial que tem, né? Com as estrelas que tem aí, especialmente no jogo aéreo, para daí sim o time vencer de fato a divisão aí, que faz algum tempinho já que não belisca, né, Amado? E a defesa teve essa melhora, uma melhora, principalmente no miolo da linha ali, né? Com você falou, o Lawrence e o Jonathan Allen, achei bem interessante. Teve aí o Boy Maff chegando, então é uma DL praticamente nova, né? O Demetrius Knight já é um veterano, digamos assim, que está indo para o seu, acho, segundo ou terceiro ano de liga, já sendo esse linebacker para comandar o lado do Warren Burks, que é um bom linebacker, não é dos melhores, mas é ok. E a secundária também, com um safety agora, de fato, com o Brian Cook chegando, quem sabe, né, ter um pouco de segurança lá no fundo, para daí sim o time fazer frente e brigar com esse Ravens que a gente acabou de falar. Mas é uma equipe que tudo vai depender, na minha opinião, se essa defesa de fato encaixar, né? Porque a gente precisa ver a defesa do Bengals trabalhando bem para não deixar o ataque sobrecarregado, né? Acho que isso é o grande ponto-chave desse Bengals, né, Bato? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver qual que vai ser esse reflexo dessas mudanças defensivas aí. Mas, cara, eu acho que a defesa não vai ser algo que muda tanto o ponteiro de onde vai o time do Bengals quanto o Burrow, né? Acho que o Burrow vai ser sempre o cara que vai definir como é que a temporada vai, e acho que esse ano não vai ser diferente. E é um time que pode
num Burrow inspirado, brigar para ir para o Super Bowl, como fez já e esteve muito próximo de vencer naquele Super Bowl contra o Rams, né? Ou ficar lá embaixo, como foi o caso do ano passado, quando ele se machucou e o time acabou ali com 6 vitórias e 11 derrotas. Então, assim, mostra bem o quanto ele faz a real diferença nesse time. Exatamente. E para fechar a AFC Norte, Bado, temos aqui agora o Cleveland Browns. Cleveland Browns que teve uma temporada 5-12 no ano passado. Surpreendente até, né? O 5-12. Eliminado na temporada regular. Daí é meio que não tem para onde correr, né? Um time que problemas na posição de quarterback. No draft trouxe aí o Spencer Fenno, offensive tackle na primeira rodada. Wide receiver Casey Concepcion. Na segunda rodada, wide receiver Denzel Boston. Safety Emmanuel McNeil Warren na terceira rodada. E o Austin Barber, tackle de terceira rodada. Desses ali, Bado, os 4 primeiros a gente falou na nossa análise de draft, né? Tanto do lado defensivo quanto ofensivo. Todos os jogadores a gente comentou aí durante nossos episódios de draft. Ou seja, o Browns fez um draft, na minha opinião, bem sólido, adquirindo peças que precisava. No off-season foi atrás do Titus Howard, right tackle, via trade lá, se não me engano, com o Texans. Jerry Verse, Ed chega porque o Myles Garrett foi embora para o Rams, uma trade. Zion Johnson, Elton Jenkins chegando para a linha ofensiva, Quincy Williams, linebacker, e o Tevin Jenkins, guard, chegando também. Além do Myles Garrett, perdeu Jack Conklin, right tackle, Cam Robinson, left tackle, Wyatt Teller, guard, Ethan Post, center, Devin Bush, linebacker, Shelby Harris, DL, David Joko, tight end e o Martin Emerson, cornerback. Cara, muitas movimentações do time do Browns, especialmente na linha ofensiva, né, Bado? Era uma linha ofensiva que dos 3 nomes que saíram, 2 eu gostava bastante, que era o caso do Wyatt Teller e do Ethan Post. Porém, agora trouxe ali o Elton Jenkins e o Zion Johnson ali para ver se supre essas perdas, né, Bado? O que você me diz, cara? Você acha que você é um cara que, né, descartou o Brown já, né, cara? Um cara mal visto lá por Cleveland e região. Não tem apreço aí pelos talentos jovens da equipe do Cleveland. O que você me diz, cara? Você acha que o draft não ajudou? A off-season também não? Que esse time agora, se for o Deshaun Watson quarterback, você acha que tem alguma oportunidade ou vai continuar no mesmo limbo? O que você me diz? Cara, eu acho que a gente está falando aqui dos piores times da liga, né? A gente está falando em uns 5 piores times da liga, com certeza está o Cleveland Browns aqui, junto daquele rol que a gente falou semana passada aí, nas semanas anteriores, de Dolphins, de Cardinals, né? Cara, um elenco com pouquíssimo talento, né? E aí vai ser um trabalho de comissão técnica muito surpreendente para mim, e acho que se fizer uma campanha decente, trabalho de Coach of the Year aqui do nosso novo técnico do Browns aí, que não é novo, né? Já é um cara bem experiente aí, o nosso amigo, calma aí, esqueci o nome dele, Todd Monken, né? Que é um cara que já é bem vivido na liga, né? Um cara que já tem aí seus 60 anos de idade. De fazer esse time produzir além do que se espera, porque, cara, você perde o seu principal jogador, né? Ou seja, o teu pilar defensivo vai embora aqui para você trazer mais picks, enfim, mais quantidade, né? E, cara, o Jared Verse, ok, um cara que teve um começo promissor na carreira, mas não vai suprir a mesma produção do Myles Garrett, aqui, né? Acho que outro patamar de jogador, né? E aí, cara, no ataque você vê, na posição do running back, vários caras que são no-names ali, né, Deminha? Que não tem muita confiança. Os receivers, draftaram agora o Casey Concepcion ali para ver como é que ele vai se sair. Jerry Jeudy, ok também, mas longe de ser também um wide receiver confiável. E na principal posição, você tem uma disputa num nível muito baixo, né, Deminha? Do que a gente tem visto aí. Inclusive, eu falei aí, né? Mandando uns vídeos lá para
de zoeira até do training camp do Browns, e o meu Twitter agora entende que eu torço pro Browns e fica esfregando o vídeo do training camp do Browns o dia inteiro para mim. E aí, pô, tô acompanhando com afinco o training camp do Browns por causa disso. E é só notícia zoeira, piada, negatividade em relação aos QBs, né? Que o Shedeur Sanders não lançou uma espiral certa durante o training camp inteiro, o Deshaun Watson lançando pique a rodo, né? Eu tinha lido até um stat ali que ele tinha lançado piques em 10 das 12 sessões de treino que ele tinha participado. Dylan Gabriel é um cara que não tem condições de ser QB da NFL com a altura e força do braço que ele tem, né? Teria que ser um cara muito diferente para isso, não é. E o Taylor Green ali, que é um cara que até elogiei no processo do draft, né? É um long shot ainda, né? Um cara que vai ter que ser lapidado e tal, um cara que tem todo um talento atlético, e eu acho que ele tem um nível para se tornar um bom backup um dia, mas não vai virar titular no primeiro ano aqui, sendo o quarto no depth chart atualmente, né? Então, assim, um desenho desse ataque aqui muito difícil a gente ver, mas, enfim, é também um técnico que vem com mentalidade ofensiva para tentar extrair um pouco aqui desse lado da bola, mas não parece que tem peças para isso, né, minha? E começando pela posição de QB, que tem essa dúvida aí, Deshaun Watson ressurgindo das cinzas e os demais ainda sem ter mostrado muita coisa, né? Eu particularmente gostaria de ver o Shedeur, mas tá me parecendo que não vai acontecer, né? Tá me parecendo que eles vão com o Deshaun Watson mesmo, pelo que tá se desenhando. Vamos lá. Ataque titular: Deshaun Watson, Christian Judkins, running back, Casey Concepcion, Denzel Boston e Jared Judy, Harold Fanning, tight end, Spencer Fennos, Ian Johnson, Elton Jenkins, Steven Jenkins e Titus Howard, right tackle. A linha ofensiva modificada, né? Mas também não ficou tão ruim assim, tá? Comparado, na minha opinião, com a linha do Steelers. Eu acho que a do Browns é melhor. Talento, Bado. Eu gosto bastante do Christian Judkins na posição de running back. Resta saber como é que ele volta de lesão, né? Ele que se machucou no passado. Os dois wide receivers que chegaram esse ano, temos que ver, né? São calouros, então a gente também não pode esperar uma produtividade deles ali a nível wide receiver elite, mas eu acho que tem talento para desenvolver, né? O Jared Judy, para mim, é caso perdido. Cansei de ver reports aí falando mal de drops e tudo mais. Desde a época de Denver, já é um cara que, né, não me desce bem, você sabe disso. E o Deshaun Watson, cara, ficou inativo boa parte da temporada retrasada, ano passado também. Então, de fato, a posição do QB influencia nesse ataque. Mas o ataque que nas demais posições, para mim, cara, tem certo talento, tá? É claro que tudo depende do QB, é verdade, mas enfim, eu não sou um cara que confesso que eu tô achando muito estranha essa aposta do Deshaun Watson, cara. Claramente é um cara que, para mim, não tem mais vontade de jogar futebol americano, cara, e tá aí por causa do dinheiro, e tá se segurando porque tem contrato, e não vejo ele mais com essa paixão, assim, cara, de querer, não sei se porque ele está em Cleveland, e acho que ele nunca queria ter saído de Houston, mas, cara, você botar a chave do teu carro na mão de um cara que não me parece zero motivado, cara, eu acho que é um risco muito grande, assim, e não sei se estaria disposto a correr, não. Mas é muito dinheiro, né, Neminha? O contrato que eles deram pro cara foi absurdo, né? Fully guaranteed também, se não me engano, então o fato de cortar ele não muda nada na questão do cap hit, né? Então provavelmente estão tentando aí por isso também, mas, putz, é uma situação bem complicada e fica difícil até de pensar numa mudança aí, porque, cara, o Browns não consegue absorver um outro contrato pesado de um QB em off-season com esse cap morto aí já na posição, né? Então teria que pegar um cara jovem. E optou nos 2 últimos drafts por não fazer isso cedo no draft. Então acabou que está aí com essa situação meio que por escolha própria, né, Não dá para dizer que, coitados do Browns, a casa do destino. Não, uma decisão do front office que agora eles estão colhendo aí os amargos frutos. Mas é o último ano, né, do contrato do Deshaun Watson também, né? Então, às vezes vale esse risco
do que o que a gente tem ali com o Shedeur Se ele Sanders. voltasse a jogar num nível parecido que demonstrou em Houston, cara, aí muda completamente a visão do time aqui, né, Neminha? Mas difícil da Pô, gente ver isso depois de tanto tempo, né, cara? e ele tem 31 anos, né, cara? É novo ainda, né, cara? Então, sem dúvida. Mas me parece um Então, cara que, cara, dinheiro não é mais problema, já ficou sim. bem queimada a imagem dele, me parecendo um cara que quer botar o boi na sombra e gastar os dólares que ele ganhou aí nesse contratinho e sair do holofote, sabe? Contanto que não gaste mais com E a massagista, igual torcida ele odeia ele aprontou. também, né, cara? Lembramos que a torcida aplaudiu quando ele se machucou no passado, retrasado, não sei, que até é uma atitude nada legal, né? Mas Sim. que até lembro que o Jamie Wilson era reserva, entrou e depois na coletiva falou, pô, que era um absurdo. Pô. Mas, cara, então assim, qual que é a chance desse match dar certo e, pô, agora virar uma salvação da cidade? Não me parece que vai acontecer. Sim, exatamente. E do lado defensivo, né, Bado? O Jerry Verse no lugar do Miles Garrett, daí Mason Graham, que foi draftado no ano passado, teco bom ali no meio da linha, Malik Collins chegou, Alex Wright, Winston Reed, Carson Schwenzer foi um baita linebacker do ano passado do draft, Quincy Williams chegando aí também, Denzel Ward, Tyson Campbell, Grant Delpit, Ronnie Hickman e Miles Harden, o níquel. Cara, a defesa, assim, claro, você perde mais Garrett, né, que não tem como substituir, na minha opinião. Porém, cara, os outros departamentos ali eu gosto, cara. Eu gosto do Carson Schwenzer, gosto do Quincy Williams, dos dois cornerbacks, do Grant Delpit. Eu acho que, assim, é uma defesa que dá para talvez chegar próximo ali na comparação com a do Ravens, tá? Talvez um pouco abaixo, um pouco, sei lá, mesmo nível com o Bengals, um pouquinho acima. Sei lá, me agrada, cara, a defesa do Browns, tá? Eu acho que a única coisa que eu vejo de mais positivo, apesar de ter perdido mais o Garrett. Então, assim, cara, é um time que não é para agora, para esse ano, né, mano? Assim, pode até tentar brigar ali e tentar fazer playoffs, claro que pode. Conseguiu algumas temporadas atrás, lá com o Joe Flacco ressurgindo das cinzas, por exemplo, né? Mas é um time, cara, que assim, ele vai se moldar para daqui a 2, 3 anos, na minha opinião. Cara, E eu, mas. e eu gosto, cara. Cara, você não gosta dos nomes, cara? Não é possível que você não goste de ninguém Não, dessa eu não defesa, gosto cara. dos nomes. Eu acho assim, cara, e eu acho, cara, que existe um peso diferente para uma temporada desse tipo para o Browns do que uma temporada desse tipo para as outras franquias que a gente falou semana passada, quem sabe para um Cardinals. O Dolphins não sei se é, porque também lá é pesado, porque é o time com o streak mais longo sem uma vitória de playoff, né? Na história, atualmente na liga, né? Então também. Mas o Browns carrega esse fardo já há tanto tempo, cara. Que daí teve um brilhareco ali com o Baker, né? Que ganhou o jogo de playoff. Depois teve esse ano com o Flaco aí, que foi surpreendente também, né? Mas, cara, você acha que. Pensa você como torcedor de Cleveland. Já ouviu tanta besteira, tem um passado tão fraco. Você pensar num time de reconstrução há 2, 3 anos, cara, o peso é diferente. Eu não sei se dura, sabe? Eu não sei se o time chegar aqui e tiver uma campanha de 4 vitórias, 5 vitórias, pensando no seguinte, se não muda tudo de novo, e assim, cara, é uma situação que a gente tá vendo é, uma referência circular, assim, né? A gente sempre fala e volta para o mesmo ponto e acontece de novo, e assim vai. Me parece um caminho meio nebuloso aqui desse ano do Browns nesse aspecto. De fato, pode ser que não vingue como eu espero, mas também não acho que seja tão horroroso que nem você pensa, Bado, aí sobre o Se Browns. Por isso tivesse que que, apostar aí em relação ao ano passado, que foi 5-12, você aposta no melhor, então. eu apostaria no melhor, cara. Eu acho que o Deshaun Watson, na posição do QB, é melhor com qualquer um que jogou ano passado, cara. Se ele jogar o mínimo, né? Eu acho que ele consegue extrair algo. Pelo menos é o. Veremos. Eu acho que é um cenário meio parecido, assim. Eu acho que vai ser por aí mesmo. Um time novamente nesse número de vitórias. Quem sabe uma a mais ali, mas acho que para pensar em ter um recorde de 9, 10 vitórias, acho que está muito distante disso aí. Fato.
Então, fechamos esse norte, Bado. Algo mais a declarar sobre esses times aí? Não, é isso aí, Deminha. Vamos lá que tem muito mais divisões para a gente falar ainda pela frente. Exatamente. E comprometido, Bado, só para a gente encerrar o nosso episódio aqui, teve o Mundial de Flag Futebol lá na Alemanha, uma da seleção brasileira masculina e feminina jogou. Seleção masculina perdeu os 3 jogos da fase classificatória para México, Alemanha e Suíça, depois perdeu num bracket para disputa ali de 9º lugar para a França e foi vencer ali o último jogo contra a Grã-Bretanha. Teve uma vitória por WO, né, contra a Nigéria e daí perdeu o jogo de 13º e 4º para a Grã-Bretanha, ficou em 14º de 15 times, já que o 16º não jogou, né, que foi a Nigéria. Desse modo acaba não conquistando ali a vaga olímpica, né, que estava brigando, mas aí tem os outros caminhos para brigar agora com o campeonato, acho que das Américas, aí tem mais uma seletiva, tem algo bem mais complexo, né, para tentar aí uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles. Então, digamos que esse era o caminho mais difícil, digamos assim, né, Deminha? Acho que os demais que vêm pela frente acho que são, quem sabe, mais acessíveis para a seleção buscar essa vaga olímpica, né? cara, na verdade, acho que era o contrário, cara. Pelo que eu tinha acompanhado, esse era mais acessível. Caso a Mas seleção. você diz na quantidade de times ou no nível? Porque jogar uma Copa do Mundo me parece ser mais difícil do que jogar umas Américas, jogar uma seletiva, sei lá, né? Pré-olímpica, alguma coisa assim. Pois é, cara. É que eu não sei se nas Américas joga todo mundo, menos os que já estão Não classificados, tenho a ou como menor é que ideia. funciona. Então, mas enfim, eu li alguma coisa, umas páginas que cobrem mais a fundo o flag aí, que esse, a princípio, seria o caminho mais fácil, tá? Então, não Então sei. complicou. Vamos. Daí parece que complica, né? Enfim, vamos tentar colher mais informações com a galera ali. Temos alguns contatos ali que acompanham o flag. A gente traz para você, mas a gente prometeu trazer os resultados aí. E a nossa seleção masculina, infelizmente, não conseguiu aí obter nenhuma vitória, né? Digamos assim, em campo. Mas, claro, é um nível completamente absurdo aí, mundo afora. E no feminino, também entrou em campo, perdeu ali para o Canadá, 36-6. Perdeu o Canadá, acho que se não me engano foi o campeão no feminino. Perdeu o Panamá 12-6 e para o Japão 32-0. Depois, no bracket lá para 9º lugar, perdeu para a China. Foi disputar ali o bracket para 13º lugar, onde acabou ficando em 15º, porque perdeu para a Eslovênia e depois ganhou o WO da Nigéria, que não compareceu também no feminino. Mas também é outro nível, né? Muito mais complexo, muito mais difícil. Tem seleções aí bem mais consolidadas no feminino, né? Do que a seleção brasileira, que até está se desenvolvendo cada vez mais, né, Bado? Mas também, mesmo trabalho que vai ter agora, vai ter também campeonatos das Américas, aí vai para a segunda rodada mundial e assim por diante. Mais do que eu li, parece que o feminino tem mais chance do que o masculino de conseguir, tá? Foi o que eu entendi ali de quem está por dentro do assunto, Mado. Agora, resta esperar e talvez torcer, né, para ver se alguma das seleções consegue fazer aí essa vaga olímpica para 28, ou se não, caso de fato o flag permaneça para 32, aí é papo para começar a desenvolver daqui para frente, né, Bado? Exatamente, meu. Torcer para que consigam essa vaga, pelo menos o feminino aí, né? Já que, pelo que parece, masculino é mais complicado. Mas vamos ver, né? Seria um sonho para essa galera aí que está envolvida participar de um evento desse. Mas, enfim, pelo que a gente está vendo aí de nível, a gente está ainda tem um caminho longo para percorrer, né? E teria que ter um espaço maior, um número maior de seleções para o Brasil estar conseguindo esse espaço em relação ao que tem disponível para esse ano aí. Mas vamos torcer porque ainda dá, né? Exatamente. E falando para finalizar o episódio de vez, Bado, a NFL aí está com alguns projetos de flag pelo Brasil afora e anunciou hoje aí, né? Aí em Curitiba, né? Uma parceria com o governo do Paraná também
com a prefeitura municipal, aí, algo assim, para levar o flag para dentro das escolas, né, Bado? Principalmente das escolas públicas, desenvolver aí e tentar começar a angariar talento desde cedo, coisa que o Crocodiles já faz aí, uma parceria lá com o colégio, acho que escola Estela Maris, né? Também já dando aula durante o currículo da educação física e tal, enfim, algo que é um processo que a gente vê que vai ganhando força, né, Bado? No Brasil, a NFL vai chegando, papo de jogo em Curitiba aí futuramente, então é algo que a gente vê que a NFL tá de olho, pelo menos, né, Bado? Pode ser que não seja amanhã, mas tá na mira, e a gente já vê aí com a NFL em São Paulo, agora no Rio, que o futebol americano no Brasil, cara, tem muito público, né? A gente cansa de falar disso, né, Bado? Que quando a gente começou a acompanhar a NFL, quando a gente começou o futebol americano jogando, né, lá em 2003, cara, quase ninguém sabia o que era a bola oval, né, Bado? E de lá para cá, quantos times surgiram para disputar brasileiro, campeonatos, flag football, então é algo bacana de se ver, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que é um crescimento aí que bem evidente que está acontecendo de interesse, e daí isso reflete, obviamente, interesse da NFL no mercado, né? Que vem acontecendo de forma tão clara e evidente nos últimos anos aí, não só com os jogos, mas com todas essas ações que você menciona também. Então é legal, né? A gente ver, depois de tantos anos aí envolvido, o negócio chegar tão perto da gente aqui, né, Nemir? Perto de mim, né? Já que você já está bem mais perto que eu aí agora, não, morando por aí. Mas, enfim, de fato é legal, gratificante e bom, né? Porque a gente está mais perto aqui de eventos que podem rolar, inclusive aqui em Curitiba, na cidade onde moro, e quando imaginaria, né? Que existe essa possibilidade de um dia termos um jogo da NFL aqui, aqui em Curitiba. Do nada, podemos dizer assim, né? Que não é muito bem do nada, né? Toda uma construção aí que foi feita ao longo das últimas décadas. Exatamente. Com isso, fechamos, galera. Então, você que chegou até o final, não esquece de dar o joinha pra gente, seguir nossa página, seguir nosso Instagram, nosso Spotify, para estar sempre fortalecendo aí o nosso conteúdo, que agora estamos falando de divisões da AFC, para finalizar, e daí daqui a algumas semanas já falar de bola oval voando para valer, né? Onde o bicho pega, onde começa a temporada, menos de um mês, está chegando. Então, tenham todos aí uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio.